Doutor, comece por si, porque aquilo que pretende a defesa destes lesados, e são lesados porque o banco já o admitiu e já devolveu parte destas verbas, é que o Ministério Público obriga o banco a identificar procedimentos internos. Ora, o banco pode escudar-se na sua segurança interna para não fazer nem sequer ao Ministério Público e travar assim aqui uma investigação mais profunda? Existem aqui, parece-me a mim, alguns indicadores positivos por parte do comportamento do banco. Quer dizer, existe desde logo aquilo que é uma cooperação inicial, também fala-se aqui na peça na disponibilização de documentos e de outra informação adicional e, portanto, numa primeira fase parece haver alguma colaboração. Aqui a questão é que, para além daquilo que são os movimentos que foram feitos pela gestora em representação de alguns desses lesados, a questão da falsificação das assinaturas tem que ser feita e tem que ser concretizada naquilo que é o próprio processo de investigação criminal. Isto é, tendo sido apresentada uma queixa ao Ministério Público, agora dentro do próprio processo é que vão ser realizadas todas as diligências necessárias, em termos probatórios, para aferir se de facto aqueles documentos foram ou não falsificados por aquela gestora de conta. Da parte da instituição bancária, obviamente, apesar de haver essa colaboração inicial, aquilo que será tradicional ou que será normal acontecer é pelo menos uma recusa inicial em fazer um disclosure completo de toda a informação. As instituições bancárias regem-se por normas legais apertadas, normas legais que também prevêem aquilo que são prerrogativas de sigilo bancário, em defesa, obviamente, também da confiança de todos os clientes e, portanto, nesta primeira fase parece-me que sim, que as instituições bancárias podem escudar-se de uma forma, pelo menos inicial, naquilo que é esse sigilo bancário para não fornecerem mais informações aos processos de investigação. No entanto, o Ministério Público tem no seu poder aquilo que é um conjunto de mecanismos latos em que pode, se de forma justificada e em certas situações, pedir o levantamento desse sigilo bancário e tentar uma colaboração mais próxima daquilo que é a instituição bancária. Deixe-me só dar esta última nota. É do interesse da própria instituição bancária, havendo aqui, pelo menos aquilo que são alguns processos pouco claros na movimentação de alguns destes valores, colaborar em toda a linha com esta investigação criminal. Os primeiros indicadores são, como disse, positivos. Portanto, existe uma disponibilização de informação, existe aquilo que é também a devolução de alguns dos montantes e, portanto, o caminho está a ser feito. Agora, só dentro daquilo que é um próprio processo de investigação criminal, com a colaboração do Ministério Público, com a disponibilidade da própria instituição bancária, é que será possível, numa primeira linha, aferir a responsabilidade daquela gestora bancária, aferir numa segunda linha aquilo que foi a existência ou a não existência de um cúmplice dentro da própria instituição bancária. E aquilo que sabemos, doutor, e também já lá iremos, é que as pessoas que estavam hierarquicamente acima desta gestora, que entretanto faleceu, claro, foram todos eles afastados daquela dependência bancária e é algo também que o banco não explica. Doutor, o banco alega que há documentos assinados pelos clientes a autorizarem algumas destas movimentações. A defesa diz que não, diz que algumas dessas assinaturas ou foram forjadas ou que as pessoas assinaram de boa fé, numa conversa de café, porque isso acontecia, esta gestora ia ao café, ao encontro dos seus clientes, de uma forma muito informal de tratar os assuntos do banco, e o banco alega que não tem responsabilidade sobre esse tipo de movimentações, porque elas foram assinadas e as pessoas deveriam ter acautelado, lido tudo com atenção. Com a morte desta mulher, extingue-se a responsabilidade do banco em fazer a devolução desses valores? Estamos a falar de coisas completamente diferentes e que é necessário também clarificar, até numa lógica de gestão das expectativas dos lesados. Numa primeira fase, aquilo que acontece é que as instituições bancárias estão sujeitas àquilo que são os programas de cumprimento normativo, programas de compliance, através de planos de riscos de corrupção, planos de riscos de burla, códigos de conduta, códigos de ética e, enfim, todos os colaboradores de uma instituição bancária estão, desde a sua entrada e no desempenho das suas funções, adscritos ao cumprimento rigoroso dessas prerrogativas. Aquilo que acontece é que nesta fase é normal também que a instituição bancária venha se defender ou venha a basear as suas pretensões naquilo que é a legalidade e cumprimento desses procedimentos, até porque partamos do princípio que não terá conhecimento efetivo, ou tendo não irá fazer esse disclosure, daquilo que podem ser violações mais latas ou mais transversais desses códigos de ética, desses códigos de conduta por parte dos seus colaboradores. A existência ou não de assinaturas só pode ser clarificada no local próprio, que é no próprio tribunal e no próprio processo de investigação. Isto é, através de perícias especializadas que podem aferir com muita segurança se efetivamente aquelas assinaturas foram ou não foram falsificadas. Partindo do princípio que foram, que estamos aqui perante aquilo que é uma conduta imprópria por parte daquela gestora. Temos aquilo que é a responsabilidade penal, criminal, que vai ser aferida dentro do próprio processo e aqui, obviamente, com a morte da gestora, essa responsabilidade penal e os pedidos de indemnização civil que podiam ser invocados extinguem-se e, portanto, essa vertente do processo será
afastada para já. Existe, no entanto, aquilo que é a consideração da responsabilidade civil. E esta responsabilidade civil irá ou será certamente aquilatada com aquilo que é o desenvolvimento do processo penal, mas de forma autónoma perante aquilo que podem ser violação de deveres de informação, de deveres de sigilo, de deveres de privacidade, de deveres, lá está, de cumprimento normativo, de ética e de conduta por parte da própria instituição bancária. A instituição bancária tem sempre aquilo que é um papel de supervisão presente, transversal dos comportamentos dos seus funcionários. E, portanto, se provar que um funcionário agiu para lá desse limite, terá que também aquilatar se a instituição bancária, dentro daquilo que eram as suas prerrogativas legais, instituiu ou não os controlos, os estándares necessários para prevenir esse tipo de situação.